Adivinhem o que aconteceu? Bloquearam as contas do cara de novo. Agora ele está com um novo site. Se vocês não sabem, olha a dica do Monarcão. Viram que eu lancei a minha plataforma para vocês já saberem qual que é o link, é o Bunker 555, bem fácil de lembrar. Por isso, quem puder ajudar o Monarcão, o link está na descrição. Não tem valor. Mas antes de entrarmos aí por esse caminho, a Monarca, até para os meus seguidores e para quem nos vê na Europa, conhecer um bocadinho da tua história, tu és considerado foste o maior youtuber do Brasil, um grande influencer, tiveste uma audiência de milhões. Conta-nos um bocadinho o teu percurso, como é que atingiste esse estrelato, para depois então percebermos o que é que te aconteceu e como é que tiveste de largar tudo. Beleza, eu vou tentar ser breve, porque faz muito tempo já desde que, né, tudo aconteceu e teve muita coisa que aconteceu da perseguição e tal, mas vou tentar deixar tudo breve. Basicamente, o que aconteceu foi que eu era um youtuber de Minecraft, fazia vídeo de Minecraft para criança, e aí eu quis mudar de ramo, e nessa época que eu quis mudar de ramo, tava acontecendo o boom de podcasts nos Estados Unidos, com o Joe Rogan sendo o pai dos podcasts, dessa nova era de podcasts que se instaurou. E foi uma inspiração, então, ele. Com certeza, absoluta. Então, eu vendo o podcast acontecendo na gringa, eu falei, pô, isso aqui vai acontecer no Brasil eventualmente. E antecipaste. E eu me antecipei. Então, a gente começou em 2018, e como a gente foi o primeiro, na verdade, a começar nesse modelo, a gente começou e a gente se tornou maior e explodiu. E do jeito que a gente fez, a gente conseguiu criar uma cena junto. Porque a gente iniciou vários outros podcasts que hoje são os maiores podcasts do Brasil. Todos os maiores podcasts do Brasil começaram... Inspirados por esse. Não só inspirados pela gente, mas começaram na nossa sala porque a gente emprestou pra eles, entendeu? Exatamente. De graça. A gente só queria fazer a cena de podcasts acontecer, entendeu? E aconteceu. Com isso, com esses ingredientes todos, o Flow se tornou mainstream, digamos assim. Então, virou o programa de conversas que todo mundo queria ir. As grandes figuras todas, grandes personalidades todas queriam passar para lá. Vocês já nem precisavam de os convidar, eles próprios queriam ir lá. Sim. Queriam aparecer. Sim, tinha gente que pagaria para estar lá, entendeu? Então, virou que meio que... E isso causou uma inveja muito grande de uma empresa brasileira que chama Globo. Sim. Porque eles são os donos do mainstream brasileiro. E da narrativa. Exatamente. E quando um programa como o meu... E o Alan sofreu disso também. Foi o mesmo motivo que perseguiram o Alan no final das contas. Sim, com o Terça Livre. Quando um programa cresce muito e vira muito popular e quebra a narrativa deles e começa a se transformar mainstream, ou seja, começa a ter mais credibilidade que a Globo... E capacidade de mudar mentalidades. Exato, principalmente do jovem, que é o que eles mais se importam. Exatamente, o futuro. Exato, isso vira um alvo. Então a Globo tentou, queria que a gente jogasse junto com eles, mas eu não quis jogar nunca junto com a Globo, eu queria vencer a Globo, entendeu? Então, eles tinham que me destruir. Então eles fizeram uma campanha, né, de queima de reputação, colocaram todos os jornais e os artistas pra ficar falando que eu era idiota, que era burro, e tudo que eu falava causava polêmica, e eles descontextualizavam, e tentavam, a tática de cancelamento. Mas né? tudo corria bem até tu começares a tocar em assuntos sensíveis e que incomodavam, porque quando falavas de temas corriqueiros estava tudo bem. Exato. Quando é que começou em específico o ataque? Com que assuntos? O que é que te explotou? O que é que te acusam exatamente? Então, especificamente. O ataque do sistema veio quando eu comecei a falar coisas que iam contra a agenda, contra a narrativa de tipo, quando teve a pandemia eu falei que esse negócio de lockdown tem que acabar. Okay. Quando eu comecei a falar isso, já comecei a sentir agendas globalistas até então, não só do Brasil. Toda a minha perseguição aconteceu por inveja da Globo e também calhou de os globalistas não gostavam do tipo de narrativa que eu propagava, ainda mais no maior programa de entrevistas do Brasil, na época. Ou seja, eles a advogarem lockdowns, máscaras e vacinas e tu a mostrares outras perspectivas. Exato, já virei alvo. E aí começou uma queima de reputação minha, focada em mim. Porque o objetivo não era destruir o Flow completo. Era dominar o Flow e me tirar fora, que foi o que aconteceu. Pois. Né? Então, aí começou essa campanha. E aí, no Twitter, todos os influenciadores deles ficavam me atacando. Chegou um momento que eu, defendendo a liberdade de expressão, eu falei uma frase que é mais ou menos assim. Eu falei, no Brasil, a esquerda radical tem muito espaço. Eu acho que a direita e a esquerda radical deveriam ter espaço também. Aí eu tava conversando com uma deputada federal, a Tabata. Ela falou, inclusive os nazistas? Aí eu falei, sim, inclusive os nazistas. Eu acho que
todo partido político deveria ter liberdade de expressão, que é como acontece aqui nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos você tem o partido nazista, você tem inclusive passeatas nazistas. Não que eu acho isso legal, claro eu acho uma merda, eu acho um mas... bando de idiota, é uma passeata de idiotas. Mas eu acho que eles têm o direito de fazer. Entendeu? E foi essa a minha posição. Os próprios pedófilos fazem manifestações e protestos também, não é? Portanto, é o que é. Então, essa foi a minha posição, só que eu tava bêbado no dia, conversando com os caras. E saíram coisas que... Então, eu acho que da forma como eu construí a frase, ela ficou construída de uma forma que deu pra te pegar um clipe de 1 minuto, porque 1 minuto antes eu falo que o nazismo é do demônio. Pois. Outro minuto depois eu falo que é coisa de idiota, blá blá blá. Mas eles pegaram 1 minuto no meio que eu dou a minha opinião defendendo a liberdade de expressão de uma forma bêbada. Exatamente. E eu acho que essa brecha, eles usaram com tudo ao ponto do Jornal Nacional fazer matéria do Bonner pegar e falar: o Monark está sendo acusado, tipo, não sendo acusado, já me colocaram como nazista, tá ligado? Ou seja, eles eram o momento que era o momento final que eles precisavam antes das eleições, porque era um medo deles de eu conversar com os presidentes, era um medo incrível. E aí eles deram o golpe final. Minha empresa teve que tomar uma decisão difícil, que é: Monark, ou a gente fica com você e falha, porque ia acabar tudo. Os patrocínios saíram, tiraram patrocínio? Todos, acabou tudo. A gente tinha tipo 10 milhões em contratos e, bom, do dia pra noite não tinha mais contrato. O YouTube cancelou a gente, tá ligado? O YouTube simplesmente só faltou deletar o canal, porque o Flow era uma empresa grande, a gente não tinha um canal só. Vocês tinham quantas visualizações, assim? Tipo, no canal só, no Flow, no auge, a gente tinha 150 milhões de visualizações mensais. Isso é estratosférico, Era o maior canal do YouTube, assim, de coisas. E a gente não tinha só o Flow, a gente tinha dezenas de outros podcasts dentro da estrutura, e eles desmonetizaram todos os canais. Um por um. Ou seja, eles queriam destruir a empresa. Exatamente. E a única forma da empresa ser salva era se eu fosse sacrificado, cara. E assim foi. E foi o que aconteceu. Eu fui sacrificado e eu me dispus a isso, eu não lutei porque eu queria salvar eles, né? Sim, eu não sacrificar a minha posição, toda. Se é o meu corpo que eles querem, é o meu corpo que eles terão. E foi o que aconteceu. Mas passaram depois para a fase seguinte, como o Alan dos Santos, de quererem congelar contas, de quererem cancelar passaportes, derrubar as tuas próprias redes sociais que não tinham nada a ver com o YouTube. Então, aí o que acontece? Eu continuei meu trabalho, eu saí do Flow, eles achavam que eu estando fora do Flow, eles iam acabar com a minha imagem pública e acabar com a minha audiência. Nem acho que eu ia virar E que tu desistias, que te cansavam, ou que eu fosse né? me matar. A verdade é que eles queriam que me matasse, né? De verdade, o objetivo final era esse, mas eles não conseguiram, se fuderam. Então... Passaram para a fase seguinte. E passaram para a fase seguinte, porque eu voltei com o meu programa, eu criei um programa novo chamado Monark Talks, e eu comecei a conversar, inclusive consegui receber muitos políticos, agora mais só da direita, que a direita era a única que topava falar. E tu não eras de direita, tu eras conhecido por ser de esquerda até, né? Tu ouvias todos, né? Maconheiro, eu fui o primeiro apresentador a fumar maconha ao vivo. Ou seja, tranquilo, paz e amor. Nada de direita, assim, pelo estereótipo da coisa. Nada a ver com a direita, sem dúvida. Exato, Carlos, foi um tempo para eles deixarem me chamar de maconheiro, não o Alan especificamente, mas a direita em si, entendeu? Exatamente. Então, eu não tinha... A questão não é direita e esquerda. Isso que eu sei que vocês entendem, mas muita gente não entende que não é direita ou esquerda. Sim. Vai contra a agenda ou não. Exatamente. São as mesmas asas do avião. Exato. Né? O que interessa, exatamente. Se você for contra o avião, mano, é aí que você se fode. E complicaram-te tanto a vida ao ponto de teres que deixar o Brasil. Como é que chegaste a esse ponto, então? Então, eu continuei meu programa, aí eu falei sobre a manifestação do 8 de janeiro, falei que eu sentia uma certa simpatia para as pessoas que estavam manifestando. Então no 8 de janeiro ainda estavas no Brasil? Ainda estava no Brasil, produzindo, com o programa, recebendo as pessoas, na célebre farsa, na célebre grande farsa e na grande cilada que aconteceu. Mas sim, continua. Grande farsa, total, a coisa da CIA, na minha opinião, né? Sim, mas eu também expus isso no Senado e lavei a alma de muitos milhões de brasileiros quando disse com todas as letras a maior fraude e a maior cilada da história do Brasil, a maior mentira. Total. Nenhum brasileiro, creio que nenhum político podia dizer isso no Senado. Acho que não é, o Alan já vai confirmar. E depois, a partir daí, então foi o checkmate. Não, aí eles censuraram todas as minhas redes. Só que o que eu fiz? Criei novas redes. Claro. E aí os vídeos continuaram a bombar. E aí o que eles fizeram? Censuraram de novo. Eu criei novas redes. Aí eles apelaram, entendeu? Que aí eles tiraram 300 mil reais meus,
tipo, confiscaram, tá ligado? Congelaram, na verdade. Yeah. E pressionaram o Rumble, que era uma empresa que, na hora que o Flow teve que me sacrificar, o Rumble me acolheu. E eu sou Sim. grato a eles, inclusive, por isso. Grato também ao Glenn, que foi quem fez a ponte toda. E quando eles me acolheram, eles estavam mantendo a minha operação, porque custa caro manter um podcast com convidado e tal, né? Sim, sim. E aí, quando eles me abandonaram, eu percebi que eu tava meio que sozinho. Não me abandonaram, mas eles escolheram sair do Brasil pra resguardar a liberdade, sei lá. Sim. Aí, quando isso aconteceu, eu fiquei meio sem arma, sabe? Meio que secou toda... E sem capacidade financeira também, Exato, porque né? me manter eu consigo, tá ligado? Mas eu não consigo manter um podcast, não, ainda mais aqui nos Estados Unidos, porque... Como que eu vou pagar passagem? Ninguém tem passagem pra vir aqui, Pra vir né? aqui receber, exatamente. Exato. Eu teria que pagar passagem e hotel. E eu, porra, pra 5 pessoas por semana, eu só não tenho capacidade financeira pra fazer isso. Então eu tô aqui... de vez Mas em quando eu entraste, produzo. acabaste por entrar num inquérito, mesmo judicial. E- Isso. Aí eles, cara, depois que eles começaram a tirar a grana, vai escalando. Exatamente. Primeiro é grana. Se a grana não funcionar, Vai o segundo passo é prender. Então, quando eu não ia esperar, eles deram o Saíste, próximo saltaste passo. fora. Eu saltei fora antes que eles pudessem me prender, até porque eu não acredito que eu sou um Marte. Eu não acredito que eu deva morrer pra conseguir conquistar nada. E eu não queria estar na cadeia. E eu vim pra cá, continuo produzindo, vindo em podcast aqui, conversando com a galera. Mas eu tô limitado, eu não consigo fazer podcast com outras pessoas diariamente como eu conseguia fazer no Brasil. Exatamente. Mas, Alan, tu viste aqui Só um uma... detalhe sobre o caso do Monark. O que foi divulgado pelo Comitê Judiciário do Sim. Congresso dos Estados Unidos da América. Que o motivo pelo qual o Alexandre de Moraes passou a persegui-lo é porque ele disse que não deveria perseguir ninguém. Ou seja, é uma coisa tão esquizofrênica. Isso está escrito na decisão. Está mesmo Às vezes linear. parece que foi até sabotagem interna isso aí, viu? Não é? Porque Pior que não é. Eles são burros, cara. Eu Mas começo está a achar escrito isso. lá. Eu começo a achar isso, que eles são bons. É burrice, mas isso está burrice. escrito lá. O Alexandre de Moraes, ele suspendeu, né? Levantou. Suspendeu, acho que se fala em português. Ele suspendeu os direitos constitucionais do monarca, porque o monarca publicou que não poderia haver censura no Brasil. Essa é a As pessoas grande estão fala contra. É o teu grande crime maior, é esse. Então. Pior, tipo, na justiça brasileira, o que eles me acusam O teu crime é esse. o crime é esse, exato. O Isso é monarca surreal. virou e falou assim: tem uma TV aqui. Aí eles falaram assim: não pode, Não pode prende. falar. A verdade é proibida, né? No Brasil, a verdade é proibida. Surreal. Mas, Alan, há um enorme paralelo na história do monarca com a tua, menos a parte, se calhar, do maconheiro. Mas contigo foram ainda mais longe, porque contigo houve mesmo mandato de prisão, não é? Internacional. Da inocência do monarca todos sabemos, eu assisti no dia da fala dele sobre os nazis. Antes ele explicou tudo dizendo que os nazis eram uma merda e que não deveriam existir. Mas depois só pegaram a frase bosta e o cara se fodeu. Mas o que ele queria demonstrar é que a única forma de você saber onde os malucos estão é dar espaço a eles e não ignorá-los. Por exemplo, Road no Brasil você não vê nenhum nazi. Mas eles existem e estão escondidos, só esperando o momento certo de agir. Veja o exemplo do PC ou Hamas. Esses loucos falam abertamente a favor de terroristas. Mas, para essas pessoas não dão em nada, porque até o presidente é a favor dos terroristas. Mas é como o Danilo Gentili falou, não é o que você fala e quem fala. Se você for apoiador do governo, você pode tudo. A liberdade de expressão é um princípio fundamental em sociedades democráticas, garantindo o direito dos indivíduos de expressar suas opiniões, ideias e crenças, sem censura ou repressão por parte do governo ou de outras autoridades. Essa liberdade é essencial para o funcionamento saudável da democracia, pois permite o debate aberto e a livre troca de informações, contribuindo para o progresso social, político e cultural. No entanto, é importante ressaltar, surgem questões complexas sobre o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a necessidade de combater a desinformação, o discurso de ódio e outras formas de conteúdo prejudicial online. Isso levanta desafios sobre como regular essas plataformas sem comprometer os direitos fundamentais dos usuários. Além disso, a liberdade de expressão também enfrenta ameaças em muitos países, onde jornalistas, ativistas e dissidentes enfrentam censura, perseguição e até mesmo violência por expressarem suas opiniões. É fundamental que a comunidade internacional defenda e proteja vigorosamente a liberdade de expressão,
como um direito humano fundamental, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar plenamente do discurso público e contribuir para o avanço da sociedade. Há vários exemplos ao longo da história e em diferentes partes do mundo que ilustram a importância e o exercício da liberdade de expressão. Um exemplo icônico é o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, liderado por figuras como Martin Luther King. Outro exemplo é o papel desempenhado pela imprensa e pela sociedade civil na queda do regime do apartheid, na África do Sul. Jornalistas e ativistas como Nelson Mandela usaram sua voz e suas plataformas para expor as injustiças do sistema e mobilizar a comunidade internacional. Esses exemplos destacam como a liberdade de expressão pode capacitar indivíduos e comunidades a desafiar o status quo, buscar justiça e promover a democracia e os direitos humanos. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já... O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar? Porra! Acorda, caralho! Acorda!